Shalom, shalom, graça e paz seja multiplicada em cada um nesta hora. Amém? Hoje vamos fazer um estudo sobre o bezerro de ouro. Está lá em Êxodo, capítulo 32. O bezerro de ouro foi um deslize do povo, né? O povo construiu um bezerro, eles quiseram dar uma forma para Deus. Quando Moisés subiu no monte para pegar das mãos de Deus os 10 mandamentos, Moisés ficou ali 40 dias. E humanamente é impossível para o homem viver 40 dias sem comida, né? Na presença de Deus é possível, porque a Bíblia fala, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós vemos que diante de Deus, Deus sustenta o homem com a sua palavra. Mas o povo naquela época começaram a pensar assim: Moisés está morto. E agora? Quem vai falar conosco, sendo que Moisés ouvia Deus e ele falava o que Deus queria que nós ouvíssemos através de Moisés? Então o povo chega para Arão e fala: Arão, faz-nos deuses. Deuses significa Elohim em hebraico. Olha, diz aqui, Êxodo capítulo 32. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses. Faze-nos, aqui foi traduzido, né, como deuses, mas no original está escrito: Faze-nos Elohim. Eles estavam querendo que Arão representasse Deus na forma de uma imagem para eles poderem adorar. Quanto a este Moisés, né, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha só para você ver como que o inimigo trabalha no espiritual, e até nós, que muitas vezes somos servos de Deus, temos que estar vigiando, porque algumas coisas que nós vemos no mundo espiritual podem nos trazer uma certa confusão terrena. E nós vemos que lá no capítulo 24 de Êxodo, Arão teve um episódio onde ele viu os pés de Deus. Está aqui, ó. Êxodo 24 e 9. Então subiram Moisés, Arão, Nabade, Abiú e 70 anciãos, e viram a Deus de Israel. E havia debaixo de seus pés como pavimento de pedras de safira, e como corpo do céu na sua clareza. Então, o que eles viram ali? A Bíblia fala aqui que eles viram Deus, mas na verdade eles não viram o rosto de Deus, porque Deus é Espírito. O que eles viram aqui foi o que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 1. Os seres viventes que são guardiões do trono de Deus. Então, isso gerou uma certa dúvida no coração de Arão, e ele, como ele viu os pés ali desse animal, ele imediatamente ligou com um bezerro. Aqui em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel tem a visão do trono de Deus. E eu olhei, e eis que um redemoinho de vento veio do norte, com grande nuvem, e um fogo se revolvendo, e um brilho estava sobre ele, e saía do seu meio como cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E também saído do seu meio a semelhança de 4 seres viventes. Olha só, esses 4 seres viventes aqui é que Ezequiel viu, né? Que são os 4 guardiões do trono de Deus. O que são? A Bíblia fala aqui, semelhança de 4 animais, seres viventes. Ó, e diz assim, ó: e esta é porque os anjos, os arcanjos, tudo que tem aqui na terra, tudo que existe aqui na terra, existe no céu. E alguns anjos e arcanjos lá no céu, ele tem rosto de animais, como rosto de ovelha, rosto de boi. Por isso nós vemos aqui essa visão aqui. Olha só para você ver, ó.
Mas Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem não tem a semelhança de um bezerro, o homem tem a semelhança de Deus, né? Então nós temos a imagem e semelhança de Deus. Porém, lá em Êxodo, capítulo 24, Arão, ele não viu a Deus ali, ele viu o anjo guardião, protetor do trono de Deus. E é o que descreve aqui no livro de Ezequiel. Ó, versículo de número 7. Primeiro e versículo 7. E os seus pés eram como os pés retos, e a sola dos seus pés era como a sola do pé de um bezerro. E eles cintilavam como a cor do bronze polido. Aqui descreve esses animais que Ezequiel viu na visão, que são os 4 animais que estão diante do trono de Deus. Esses 4 animais têm 4 rostos cada um. Rosto de leão, rosto de boi, rosto do filho do homem, né? Rosto de homem, e um que tem rosto de águia. E esses 4 animais nos arremetem aos 4 evangelhos, porque Mateus descreve-nos Yeshua, o Senhor Jesus, como rei, por isso que é o filho do leão, o rosto de leão. Marcos descreve Yeshua, o Senhor Jesus, como servo. Então nós temos ali o rosto de boi, né? Lucas descreve Jesus como homem, filho do homem. Então nós vemos ali o filho do homem, o rosto de homem. E João, olha, o livro de João é maravilhoso. Ele descreve Yeshua, Jesus, como filho de Deus. Se você é judeu, ou se você é messiânico, olha, leia o livro de João. Você vai se abalar com o que está escrito ali. Até eu, quando li o livro de João, eu fiquei relutante, mas será? Meu Deus do céu! E ali o livro de João já começa logo no primeiro capítulo, né? João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Isso leva o Messias a nível de Deus. Por isso que João ele traz Jesus como filho de Deus. E lá no livro de Isaías tem uma profecia, né? Que fala assim: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esses são os nomes do Messias, né? Então nós vemos que tem essa ligação do Messias, como lá em João capítulo 1 descreve o Messias. Então o Messias, o que ele é? Ele é rei, segundo o Evangelho de Mateus. Ele é servo, segundo o Evangelho de Marcos. Ele é filho do homem, segundo o Evangelho de Lucas. E ele também é filho de Deus, segundo o Evangelho de João. Então Arão, aqui no verso 24, no capítulo 24 de Êxodo, Arão tem essa experiência maravilhosa com Deus. Quando ele sobe ali no monte, eles veem aqueles pés. Que pezão glorioso, né? Mas não é o pé de Deus, não. Ele pensou. Aqui ele fala, os pés de Deus. Mas não, porque Deus é espírito. E Deus se mostra ao homem como Deus invisível. Ele nunca se mostrou. O que passou diante de Moisés ali não foi o próprio Deus que passou, foi a glória de Deus que passou ali e Moisés viu. Então a glória tampou a fresta e Moisés olhou e viu de costas, né, passando. Então são segredos de Deus, né? Segredos que Deus tinha com Moisés. Mas aqui nessa passagem nós vemos que tem essa semelhança dessa narrativa de como que Arão e mais os 70, o que eles viram ali, os pés, e quando pisava no chão assim, o chão brilhava e ficava com pedras preciosas ali. O que eles viram ali é o que está escrito aqui em Ezequiel, capítulo 1. Os seus pés eram pés retos,
e a sola de seus pés era como a sola do pé de um bezerro, e eles cintilavam como a cor do bronze polido. Eles tinham 4 lados e cada lado tinha também as suas asas. Olha, irmãos, se nós olharmos para um ser deste, a gente não está acostumado a ver essas coisas, né? Imagina só nos dias de hoje. Tem gente que vai sair correndo com medo, né? Mas olha, isso é bíblico. Mas é um ser vivente. A Bíblia fala que é um ser vivente. Olha só para você ver que descrição tremenda do mundo espiritual. Olha isso. E quanto à semelhança das faces, os 4 tinham face de um homem, os 4 tinham a face de um leão, os 4 o lado direito. O lado direito, então, era um rosto de um leão. Os 4 tinham a face de um boi no lado esquerdo. Então, o lado direito era um rosto de leão e o lado esquerdo era o rosto de um boi. Meu Deus! Olha isso, irmãos. E os 4 também tinham a face de uma águia. Isso aqui nos arremete, isso aqui representa os 4 principais evangelhos, né? Ó, e assim eram as suas faces e as suas asas, e estavam esticadas para cima, e as 2 asas de cada uma eram unidas uma à outra, e as 2 cobriam seus corpos, eles se cobriam com as próprias asas. Que a Bíblia traz algumas comparações para nós podermos entender, né? Era como carvões em brasa, meu Deus. Ó, e como aparência de lâmpadas, e ia para cima e para baixo entre as criaturas viventes, e o fogo era brilhante, e o fogo saía diante como relâmpagos. Então, meus irmãos, aqui Ezequiel nos mostra a visão que Arão e mais os 70 anciãos tiveram quando eles subiram ali do monte. E eles acharam que era Deus, né? Tanto é que aqui no versículo, no capítulo 32, eles pensaram que Moisés tinha morrido, né? Porque estava demorando muito. Moisés subiu no monte para pegar os 10 mandamentos, estava demorando muito. Então eles chegaram, chamaram Arão e falaram: faze-nos deuses para nós adorarmos, porque Moisés, eu acho que morreu, né? Eles falaram desse jeito, assim, mais ou menos, né? Então, Arão, como ele já tinha essa memória, que ele viu lá no capítulo 24, dos pés, aqueles pés de um bezerro, né? Porque ele só viu os pés ali. Então ele construiu um bezerro de ouro. E olha só como a idolatria é. Como na cabeça dele ele já estava com essa forma formada sobre Deus, que Deus parecia um bezerro, por causa que ele viu os pés, e a cabeça dele, pés de bezerro, era corpo de bezerro, né? Mas aqui Deus estava falando, aqui explica no livro de Ezequiel o que foi realmente que ele viu, né? Que tem os pés de bezerro. São esses animais, seres viventes que ficam diante do trono, que protege o trono de Deus, né? Esses guardiões do trono. Então nós vemos aqui, Arão tinha essa memória e Deus tinha que tratar isso em Arão, porque ele estava já virando idólatra. Então Deus permite. Êxodo 32, versículo 2. Então Arão lhes disse: arrancai os vossos pendentes de ouro e das suas orelhas e das suas esposas, dos vossos filhos, e trazei-o a mim. Então ele pega todo aquele ouro que o povo trouxe. As mulheres, elas têm até um certo mérito diante de Deus, né? Porque algumas mulheres se recusaram de dar isso daí. Porém, elas foram obrigadas, forçadas, ou pelos pais ou pelos maridos, a darem esse ouro, né? Para a idolatria. Mas Deus conhece o coração das mulheres nessa época aqui, né? Elas têm um mérito diante de Deus. Então, nessa hora, o que acontece? Arão, então, olha só para você ver como que a idolatria né? Olha isso o que está escrito aqui, ó, no versículo de número 24. Diz assim, ó: e eu lhes disse: todo aquele que tiver algum ouro, que o arranque. E assim me deram. Então eu lancei no fogo e saiu o bezerro. Olha para você ver a idolatria como é. É a fé negativa, né? É o lado obscuro da fé, né? Então ele lançou aquele fogo, aquele ouro no fogo e saiu o bezerro. Aí ele falou: pronto, é mesmo o que eu estava pensando. Deus tem forma de um bezerro. Meus irmãos,
Onde que eu tirei isso? Olha só aqui no versículo 4. Êxodo 32, versículo 4, diz assim, ó: E ele recebeu das suas mãos e formou um buril, depois de o ter formado em bezerro, em fundição, de fundição, né? E eles disseram: Estes são os teus deuses, que traduzido é Elohim. Este é Elohim, o que ele fala, né? Que está lá em Gênesis. Como ele viu os pés ali, né, parecido com os pés de um bezerro, então ele imaginou logo um bezerro. E ele fez o bezerro. E olha, ele diz assim: Ó Israel, este é o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Meu Deus do céu! Ele fez um bezerro e ainda falou que aquele bezerro tirou o povo do Egito. Ele estava tão convencido daquele pé que ele viu ali, que era o pé de Deus, que ele fez isso, né? Olha só o versículo 5. E quando Arão viu, construiu o altar diante dele. Olha, Arão fez um altar. O altar. E disse assim, ó: Arão fez uma proclamação e disse: Amanhã é festa ao Eterno. Então, o que ele fez aqui? O que é a idolatria? Deus se mostra ao homem como invisível justamente para o homem nunca fazer essa idolatria, uma imagem de Deus. Por isso que Deus se mostra ao homem, ele se revelou ao homem como espírito, como invisível, né? O Espírito de Deus é um Espírito Santo, é um Espírito invisível, né? Então Deus se mostra ao homem assim. Então Arão não podia ter visto Deus lá no monte, porque Deus é invisível ao homem. Ele viu os pés do arcanjo, do anjo, do ser vivente, que é guardião do trono. E lá em Ezequiel nos mostra, estou repetindo porque eu estou resumindo, tá? Já estamos no final do estudo. Aqui em Ezequiel nos mostra, né, que é essa visão, né, dos animais, dos seres viventes, que são 4 seres viventes que estão diante do trono, guardam o trono de Deus, 2 na frente e 2 atrás, e eles têm 4 lados, eles olham para todas as direções. Eles estão ali protegendo o trono de Deus. Meus irmãos, é uma coisa tremenda, né? Ou se a gente para só para imaginar, mediante aquela descrição, né, que a Bíblia nos traz ali em Ezequiel primeiro, só de ler aquilo, aquela descrição de como eles são, o rosto brilha como brasa. Meu Deus, é coisa tremenda, né? Quem não conhece Deus, quando vê uma criatura assim, vai sair correndo com medo, nunca mais vai. Mas é santo, é de Deus, tá lá em Ezequiel a explicação, né? Então ele fala assim, ó: amanhã é festa ao Eterno. Esse ao Eterno aqui, em algumas traduções, está Senhor, com letra maiúscula, porque se refere ao tetagrama. Então ele falou: amanhã é a festa ao Yah. Essa é a pronúncia do nome de Deus, né? Como é Yod, Re, Vav, Re, ela não tem pronúncia. É como se fosse um sopro, assim, ó. E justamente esse sopro, quando a criança nasce, quando ela vem ao mundo, a primeira respiração da criança é assim, ó. A primeira respiração da criança, né? E quando a pessoa morre, ela também dá o último suspiro. Alguém já viu alguém morrer? A pessoa quando morre, ela faz assim, ó, e morre. Ou seja, é o nome de Deus. Então, quando a pessoa nasce, ela fala o nome de Deus, Yahweh. E quando a pessoa morre, ela fala o nome de Deus, Yah. Nós podemos ler como Yahweh, porque o Vav tem som de W. Yahweh. Como nós podemos ler simplesmente Yah, que o W sem vogais, ele é como se fosse um sopro, um vento. A Bíblia fala que Deus é vida e ele é o sopro de vida nas nossas narinas. Então, o que Deus soprou nas narinas de Adão foi ele mesmo, o próprio sopro dele. E logo quando ele soprou nas narinas de Adão, criou vida.
e com a vida veio o sangue. Então nós vemos que o sangue também é algo divino, resultou do sopro de Deus das narinas de Adão. Então, é o que a Bíblia fala, que no sangue tem a vida. Por isso não se pode comer o sangue, não se pode comer. Um animal, para ser kasher, para ser um animal próprio para nós comermos, ele deve ser cortado a veia e tirado todo o sangue, porque o sangue é vida. E o sangue tem que ser enterrado, tem que ser feita uma oração, o que a Bíblia ensina, o animal para nós comermos. Esses animais do açougue que a gente compra, esses bois, mesmo sendo boi, não sendo porco, né? Mesmo sendo boi, esses que vendem no açougue, isso nós não podemos comer também. Olha só que situação nossa, né? Por quê? Porque o animal ali ou é morto com uma machadada na cabeça, ou é morto com um choque. E o sangue fica todo dentro do corpo. Quando você compra a carne no açougue, vê aquele monte de sangue junto. Eles ainda colocam mais sangue ali, né, para a carne ficar fresquinha. Então, isso, a gente, infelizmente, nós não temos opção, a gente tem que acabar comprando, tirando sangue e comendo essa carne, porque não tem aqui opção, mas à luz da Bíblia, isso seria abominável, isso seria pecado. Então a gente come com temor, a gente se arrepende e come, mas pede perdão a Deus na mesma hora, por estar comendo um animal não kasher, um animal que morreu sofrendo com dores, né? Então isso é antibíblico. Mas, bom, voltando, né, porque eu estava falando de outro assunto aqui, né? Então, olha só, voltando. Então, Arão fala, amanhã é festa ao Yahweh, ao Senhor. E ele fala aqui, na cabeça dele, como se fosse o Deus de Israel. Então, aquela imagem que ele fez ali foi uma imagem representando Deus. E foi justamente isso que Deus falou para o homem não fazer, porque Deus, ele é eterno, ele é infinito, ele é maior do que o universo. Então ele não queria que o homem representasse Deus numa imagem para não limitá-lo a uma imagem, porque Deus é ilimitado. Ele é eterno e é ilimitado. Então nós vemos aqui que Arão, ele cometeu esse erro, mas Deus tinha que tratar isso nele, porque ele ficou equivocado lá em Êxodo 24, quando ele viu os pés do guardião do trono, ele achou que eram os pés de Deus, né? Então teve esse equívoco que tinha que ser tratado. Por isso Deus permitiu a construção do bezerro de ouro. Então Moisés, quando ele desce do monte com as tábuas da lei na mão, o que Moisés faz? Ele imediatamente pega aquelas leis de Deus e quebra em cima do bezerro. Isso nos mostra o quê? Que o remédio contra a idolatria é a palavra de Deus. A palavra é o remédio contra a idolatria. Porque o que Moisés quebrou ali em cima do bezerro? Ele quebrou a palavra de Deus. O que Deus tinha dado para ele, né? A palavra que Deus tinha dado para ele lá no monte, ele quebra. Depois que ele quebra aquilo ali, eu posso até imaginar, porque como havia ali uma guerra de deuses, porque aquela idolatria, ela criou, tanto é que quando ele pega o ouro e joga no fogo, formou o bezerro sozinho, como nós lemos aqui, né? Êxodo 32, versículo 24, né? Parte B. Então eu lancei no fogo e dele saiu esse bezerro. Então, meus irmãos, a idolatria, ela tem uma certa força motora espiritual, né? Para fazer o homem pecar e acreditar naquilo. Então existem alguns até sinais que é feito, né, com a permissão de Deus, é claro, porque as pessoas que têm a palavra de Deus, ela não erra dessa forma mais, porque a palavra de Deus é remédio contra a idolatria. Mas acontece sinais e prodígios, como nós vemos aqui. Ele lançou o ouro no fogo e formou o bezerro ali, derreteu o ouro e formou o bezerro sozinho. Aí ele começou a alimentar mais ainda a ideia errônea que ele teve lá em Êxodo 24, que ele viu os pés ali e achou que eram os pés de Deus, né? Porque era tremendo mesmo. Imagina você olhar os pés de uma criatura daquela que está descrita lá em Ezequiel, capítulo 1,
Meu Deus, aquilo só de você olhar já treme na base, né? É muito poder, porque tem que ser. É o guardião do trono de Deus. Então Deus fez esses seres viventes com muito poder. Claro, eles são ali guardiões, eles têm que ter esse poder, essa autoridade, né? E só que eles têm pés como os pés de um bezerro. Os pés deles são pés de bezerro. Ele tem rosto de bezerro, tem rosto de boi, tem rosto de águia, rosto de leão, rosto de homem. Cada um deles tem 4 rostos. Cada rosto tem 2 asas e as asas se emendam uma com a outra do outro animal. Meus irmãos, é uma visão. Imagina como não é essa visão, né? Meu Deus do céu. É coisa tremenda de se ver isso daí, né? Então nós vemos aqui, hoje nós aprendemos que essa visão de Ezequiel também se refere aos 4 evangelhos, que os evangelhos apresentam o Messias como rei, né? Eu já falei isso, desculpa, estou só repetindo para ficar bem fixado, né? Como rei, como servo, como homem, filho do homem e como filho de Deus, né? Então isso nos mostra que o Messias é também isso daí tudo, né? Ele é rei, ele é servo, ele é filho do homem e ele é filho de Deus. E nós vemos também lá no Apocalipse que o Messias ele tem a forma de um cordeiro. Está lá em Apocalipse, você pode ler. Apocalipse fala sobre isso. Todos os versos de Apocalipse que se referem ao Senhor Jesus, a Yeshua HaMashiach, fala na forma de um cordeiro que está lá. Por que cordeiro? Porque ele morreu por nós num sacrifício vivo, né? Então, meus amados, olha, esse estudo de hoje foi para tirar essa dúvida, né, sobre a idolatria. Nós não podemos ter idolatria de forma alguma, né? E às vezes, olha só, a idolatria, ela é tão mascarada, né, que às vezes ela também se confunde e não é nem um ídolo, às vezes é o próprio ego, né? Por exemplo, a pessoa que é muito teimosa. Essa pessoa que é teimosa é um idólatra, porque ele também idolatra o próprio ego, né? Então a idolatria tem uma irmã gêmea, e a irmã gêmea da idolatria é a teimosia. Estava arrumando aqui. Então a irmã gêmea da idolatria é a teimosia. Então se a pessoa não tem um ídolo, não adora um ídolo, mas é teimoso, tem que fazer techuvá, tem que se arrepender da mesma forma, porque a idolatria se configura também na forma de teimosia, né? Então, meus queridos, meus amados, essa é a palavra que Deus colocou em meu coração para passar para vocês hoje. É sobre essa passagem de Êxodo 24 e Êxodo 32, que fala sobre a construção do bezerro de ouro, a primeira idolatria que foi inserida e que foi vencida, né? E, bom, mediante essa palavra, temos que aprender, né, que não podemos de forma alguma ter nenhum tipo de idolatria, porque Deus ele não aceita isso, ele não divide sua glória, muito menos com ídolo, né? E ele não aceita a idolatria porque a idolatria vai limitar Deus, e Deus é ilimitado, ele é infinito. Uma imagem não pode contê-lo, assim como o templo de Salomão não pode contê-lo, né? Quando Deus fala para Salomão para construir o templo, para Davi, né, que o filho dele construiria o templo, não estava falando de Salomão. Salomão entendeu errado também. Ali, ele estava falando do filho de Davi, que iria reconstruir o tabernáculo de Moisés espiritual, de forma espiritual. E hoje nós, quando dobramos nosso joelho, é montado sobre nossas cabeças um tabernáculo espiritual que nos descreve os passos da oração. Então nós começamos com uma adoração. Tem um estudo aqui sobre isso, é muito importante que você veja esse estudo, né? Então os 4, tudo que tem de utensílios dentro do tabernáculo são os passos da oração até nós chegarmos no Santo dos Santos, diante da arca que representa a presença de Deus.
Ok? Irmãos, é lindo o que a Bíblia nos ensina. É lindo. Só vamos seguir o que a palavra de Deus ensina, né? Vamos andar no caminho do Senhor. Amém? Deus abençoe. Obrigado por você ter ficado até o final deste estudo. Se você puder ser o evangelista e compartilhar essa palavra com outras pessoas, para que eles também recebam essas instruções que são dadas aqui nesse canal, faça, evangelize. Enquanto eu prego aqui, você evangeliza aí. Amém?